Amém? Eu queria lhe perguntar, como está a sua vida? Queria que você parasse um pouquinho e pensasse, como está a sua vida? Na família, no casamento, né? A vida conjugal, trabalho, finanças, relacionamentos, etc. Como que está? Eu me fiz essa pergunta esses últimos 2 dias aí, eu peguei várias áreas que eu preciso de um renovo. Amém? E o tema dessa noite é aprendendo a viver o novo de Deus. Amém? Queria estar lendo aqui uma parte do livro Homens ao Máximo, que hoje na leitura me peguei, né? Que tem a ver até com o tema de hoje. Eu queria lhe perguntar, será que temos vivido o novo de Deus? Né? Quando a gente fala o novo de Deus, é um novo nascimento, nós vamos falar aqui. Quais as áreas que a gente não tem vivido esse novo, que precisamos mudar para viver? E a gente tem que entender que quando a gente se encontra com Cristo, tem que ser um marco, né? O antes e o depois de Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, ele mudou, né? Tem o antes de Jesus e o depois de Jesus na história da humanidade, né? E aí, como é que isso impacta as nossas vidas? Temos que parar para pensar. E aqui num trecho do livro diz assim, quando um homem nasce de novo e seus pecados são perdoados, passa-se um apagador no quadro negro de sua vida. Seu coração é purificado, mas Deus ainda tem de gravar os seus mandamentos naquela lousa limpa e nova. Esse cristão precisa ler a palavra de Deus e comungar com o Pai. Através da oração, precisa viver no Espírito. Seu novo coração é como as tábuas de pedras lavradas por Moisés, em que Deus escreveu a sua lei. À medida que estudamos e meditamos na palavra de Deus, o Espírito Santo vai gravando-as em nosso coração. Amém? E nós precisamos entender isso, que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos que mudar. E muitas vezes, né, por não buscarmos o conhecimento, não buscarmos a intimidade com Cristo, nós sofremos, irmãos. E o texto que eu quero compartilhar é 2 Coríntios 5,17. Acho que todos aqui já têm ele em mente, mas interessante que quando o Senhor trouxe isso ao meu coração, eu lembrei que esse foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Depois vocês vão entender por quê. E nas nossas vidas nós precisamos entender esse versículo, que diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Amém? E aí eu quero lhe perguntar, você tem vivido o novo de Deus na sua vida? Eu tenho vivido o novo de Deus na minha vida, e eu quero compartilhar algumas coisas, né, que nos atrapalham de viver esse novo de Deus. Amém? No João capítulo 3, Jesus vem ali dialogar com o fariseu Nicodemos, um homem entendido da lei, mas ele vai ter um encontro com Jesus e Jesus fala com ele, né? Ele diz para Jesus, Nicodemos, é certo que o Senhor é filho de Deus, pois ninguém faz os sinais que o Senhor faria se não fosse o Filho. E aí Jesus fala para aquele homem, em verdade vos digo, se não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Amém?
E o que quer dizer isso, irmãos? E a gente precisa entender isso na nossa vida. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente nasce novamente. Então, eu tenho que parar para pensar. Até Nicodemos fala para Jesus: mas como eu, velho, posso voltar ao ventre da minha mãe? Não tem como. Né? Como o pastor Samuel vai voltar para o ventre da irmã Ruth? Não tem como, irmãos. Mas Jesus está falando de uma nova oportunidade. Como eu li aqui, quando a gente se encontra com Jesus, Ele apaga, irmãos, o nosso passado. Ele apaga. Ele nos dá uma nova oportunidade de vida. E quando Ele está falando desse nascimento da água do Espírito, Ele está dizendo da questão do sacrifício dele na cruz. E aí eu queria lhe perguntar: será que eu e você temos crido mesmo que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus? Nós temos crido tudo que está escrito aqui. Eu vou falar de coisas hoje, irmãos, que vai mexer conosco. E se a gente não crer nas Escrituras, a gente não muda. Porque são atitudes que nós temos que ter, crendo nessa palavra. João 16, a partir do versículo 7, Jesus vem falando que ele iria voltar para o Pai, mas se ele não fosse para o Pai, ele não poderia enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí no 9 ele enfatiza do pecado, porque não creem em mim. O pecado é não crer em Jesus. Para a gente começar a entender essa nova vida, nós precisamos crer em Jesus. Amém? E aí, para falar do novo, eu tenho que falar do velho. As coisas velhas que têm nos impedido de viver o novo de Deus. Amém? Que coisas velhas são essas? Eu estou falando aqui de coisas, irmãos, que eu vejo, que eu vivi, que eu vivo, que muitas das vezes querem voltar à tona, e eu tenho que lutar contra isso, e que o Espírito Santo possa nos trazer à memória se nós temos vivido coisas velhas em nossas vidas. Amém? A primeira coisa que nós temos que vencer para viver o novo de Deus é a incredulidade. Por que eu estou falando isso, irmãos? Como eu li aqui. Se eu não creio, fica difícil viver o novo. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E que é galardoador daquele que o busca. Amém, irmãos? Então nós temos que crer que Deus existe. Muitas das vezes as pessoas vêm para a igreja, né, por conta de modismo, por conta de pessoas que a pessoa convidou, ou que sua vida está muito destruída, como eu vim. Quando eu vim para a igreja, sou bem sincero, irmãos, eu vim porque eu ouvia falar que Jesus libertava, curava. Então eu vim para me libertar das drogas, daquela vida miserável. Mas a partir do momento que eu comecei a ter o conhecimento da pessoa de Jesus, eu vi, opa, isso é muito mais. A Bíblia diz em João 10:10 o quê? Que o inimigo, o ladrão, o diabo vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. Temos vivido essa vida? Eu não sei o que o diabo roubou da sua vida, o que tem roubado. Mas Jesus tem vida abundante, amém? E a gente precisa crer nisso, irmãos. Eu não estou falando que a gente vai viver uma vida plena, sem dificuldades, não. Mas a gente precisa aprender o novo de Deus, amém? Então eu tenho que vencer essa incredulidade. Agora, uma outra coisa que nos impede muito de viver o novo de Deus são tradições, traumas e abusos familiares. Primeiro ponto que eu quero compartilhar.
né? Eu vejo que, quem já ouviu assim, eu mudei de religião? Quantos já ouviram isso? Ou, de repente, você até já, você está aqui, mas aquilo, você era de uma outra religião e você agora tem uma outra religião, né? Eu não quero destacar aqui religiões, irmãos, mas tem tradições familiares, e eu quero até ir mais longe, a tradição, né, do Brasil. Eu queria destacar algo aqui, que a gente precisa entender que a gente traz. João Batista, quando estava batizando no deserto, irmãos, eu vejo isso hoje muito inserido em nossa nação, em nosso meio, que as multidões, diz ali, que estavam vindo para se batizar, né? Lá os israelenses, o povo lá, vivia na lei, agora estavam se convertendo, mas aquilo ali, irmãos, né? Não está escrito, mas eu, quando li, eu entendi que aquilo virou um modismo. E João Batista estava vendo as multidões indo se batizar. Ele tem um discernimento, ele fala o quê? Raça de víboras. Quem vos livrará da ira vindoura? Produzi, pois, fruto de arrependimento. E o que acontece hoje nos nossos dias? As pessoas têm ido para a igreja, mas não para mudar, mas sim para poder estar no meio. Virou moda, modismo. A gente precisa ter esse entendimento, porque quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu tenho que mudar. E essa mudança, irmãos, quando eu deixo Jesus trabalhar, o Espírito Santo trabalhar nas minhas emoções, na minha vida, o beneficiado sou eu mesmo. E vamos ver algumas coisas aqui, irmãos, que a gente vai detectar como isso tem entrado em nosso meio. Muitas das vezes nós estamos vivendo isso, né? Essas tradições familiares, manias, né? A religiosidade. Deus não está atrás de religiosos, irmãos. Temos que entender isso. Deus está atrás de discípulos, de pequenos cristos. Ah, é a minha religião. Deus não está atrás. Jesus veio bater de frente com quem? Vamos lá. Quando ele veio à terra. Com quem Jesus bateu de frente o tempo todo? Com os religiosos, irmãos. Se ele voltasse hoje, irmãos, nós íamos ter muitos problemas. Será que nós não íamos bater de frente com eles? Os religiosos? Né? E com essas tradições, quando eu digo de questão até nacional, a questão da idolatria. Todas as vezes a gente fala, né, julga que as pessoas que idolatram imagens. Mas eu quero ir mais profundo nesse termo idolatria. Esse foi um pecado que impediu Israel de entrar em Canaã. Um deles, a idolatria. E você vai ver como a gente tem pego isso, nessas tradições, e trago para a nossa vida. Eu queria falar um pouco, eu fui uma pessoa que eu fui idólatra. Eu ganhei uma imagem uma vez, e eu fiz um altar nela lá na minha oficina, e eu acendia a vela de 7 dias todas as semanas. Aquilo, quando ia acabando, eu ficava desesperado. Mas sendo que eu tive uma experiência muito profunda com aquela imagem. Uma vez, eu sem trabalho nenhum, eu lembro que eu acordei na segunda-feira, acendi um monte de vela e rezei para aquela imagem. Umas 2 horas depois, o meu telefone tocou, um pedreiro de Campinas, falando que tinha algumas obras para a gente medir. Vou falar rapidamente, só para vocês entenderem. E eu custei convencer o meu irmão que tinha uma variante, a variante estava quebrada, ele tinha um Chevette novo, lá era estrada de chão, e ele custou concordar, foi eu, ele e um funcionário para lá. Chegamos na primeira obra em Campinas. Antes de chegar em Campinas, eu peguei o pedreiro, e quando chegamos na obra, eu lembro que antes da escola, em cima, coisa louca, irmã Ruth. O meu irmão para o carro, estava eu, o pedreiro, no banco de trás, ele e Juan no banco da frente. Quando saímos do carro, notas de R$50 espalhadas sobre a grama e sobre os pés de Pocã. Isso tem uns 28 anos atrás. Sabe quanto que a gente achou? R$1.950.
E naquele dia, nós pegamos 6 obras, o pessoal pagou à vista. Eu lembro que eu cheguei em casa com um monte de dinheiro, e essa situação desse dinheiro, quando eu achei o pedreiro sendo de lá, falei, vamos devolver. Ele virou para mim, dinheiro não fala. E a gente dividiu aquele dinheiro. E aí muita bebida, muita droga, voltamos. Só que uma semana depois, eu voltei lá, peguei uma obra, eu peguei R$1.500 de entrada, e naquela noite eu fui me drogar, fui roubado, e dessa atitude, eu terminei, separamos a sociedade, eu e meu irmão, Juan perdeu o emprego, e o Zenon tomou um tombo de moto, ficou 6 meses de cama. E aquilo me incomodava, porque desde o dia aquele dinheiro estava me incomodando. Depois de anos, eu fui descobrir de onde surgiu o dinheiro. Mas aí o que acontece? Eu já olhava aquela imagem com outros olhos. Já comecei a desconfiar. E a primeira vez, irmãos, que eu abri a Bíblia, foi nesta igreja, não era o pastor Samuel, era o outro pastor ainda, uns 2 anos antes de eu me converter. Qual foi o texto que eu li? Eu li Êxodo capítulo 20, você pode pôr aí? Que diz, não farás para ti imagens de escultura, porque eu sou Deus zeloso, né? Coloca aí. Irmãos, quando eu li isso, foi até o Roberto, contador, que tinha me dado aquela, eu nunca tinha aberto a Bíblia. Quando eu li naquela Bíblia, quando eu cheguei em casa, a minha atitude foi quebrar aquela imagem e jogar fora. E eu acho que ali foi quebrada uma maldição na minha vida e Deus começou a trabalhar. Amém? Não, é Êxodo 20. 20, é. Êxodo capítulo 20, Raquel. Pode começar do primeiro. 4, lá. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Amém? O que eu quero dizer com isso? Por conta dessa tradição, irmãos, que nós temos, hoje, se você parar a prestar atenção, as grandes igrejas dos falsos profetas, o que elas têm? Não é mais o nome de Jesus que cura. Não é mais o sangue de Jesus que purifica o pecado. Ou seja, nós precisamos de um copo d'água, a gente precisa de um sal grosso, a gente precisa da rosa ungida. Não é verdade, irmãos? Porque isso está inserido em nós. Por causa dessa tradição, agora eu não mais adoro a imagem, mas eu tenho que ter algo palpável para crer no milagre de Deus na minha vida. Isso está inserido em nós, irmãos. Muitas das vezes nós começamos a idolatrar pastores, idolatrar cantores, sem perceber. Ah, não, eu vou lá porque aquele pastor, ele vai me curar. Ou começa atrás de profecias, enquanto a maior profecia nós temos na mão. Aí eu quero lhe perguntar, você já fez o seu TSD hoje? Você tem feito o seu TSD? São coisas que precisamos compreender, irmãos, para nos libertar. Uma outra coisa que eu vejo, não sei como foi, como é a sua família, como foi a minha família, mas tem tradições, famílias que vivem em contenda, né? Famílias desonestas. Tem famílias abençoadas também. E uma coisa que Deus me incomodou muito, que quase a gente não fala no nosso meio, uma idolatria que eu tenho visto muito no meio do povo de Deus. Eu queria
que a Raquel colocasse Filipenses 5:5, Efésios capítulo 5, versículo 5, que é a avareza, irmãos. Olha o que a palavra diz. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é o quê? Idolatria. Tem herança no reino de Cristo de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós não estamos vivendo o novo de Deus nas nossas finanças porque nós somos avarentos. Sabe por que eu falo isso? Porque a Bíblia me fala que quando eu dou aos pobres, eu empresto para Deus. E Deus é o quê? Salmos 24:1 diz que a terra é do Senhor e tudo que nela há. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas, de repente, você aprendeu a isso. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente agora vai ficar dando dinheiro para os outros à torta direita, não. Mas a gente precisa pensar. Como é que nós temos agido em meio do povo de Deus? A Bíblia me fala também que é dando que eu vou receber. Aí até alguns falsos profetas pegam isso para pegar dinheiro do povo. Mas só para a gente começar a entender, irmãos, que muitas das vezes a gente tem condições de abençoar, mas não abençoa. Tem aqueles que só quer as duas sanguessugas, dá, só quer receber, irmãos. Vem para a igreja, mas só quer usufruir das coisas da igreja. Eu louvo a Deus por essa igreja que nós vemos, que o povo tem um coração aberto. Mas a gente tem que parar para pensar. A gente tem que parar para pensar sobre isso. Isso é idolatria, irmãos. A gente não consegue viver o novo, porque o velho ainda está muito vivo em nós. Aí aqui eu quero colocar algumas coisas, irmãos, que vai mexer conosco, que é a questão dos abusos, traumas e abusos familiares. Traumas e abusos familiares. Aí a primeira coisa que eu queria destacar é a violência verbal. Palavras que sofremos na nossa infância ou até durante a nossa vida toda, daquele a qual nós amamos. Quem aqui o pai já falou, você é um burro, você não vai ser ninguém, você é um desgraçado. Garanto que muitos, e eu já ouvi muito isso. Muitas das vezes essas palavras nos bloqueiam, irmãos. A gente traz isso para a nossa vida adulta. Estamos dentro da casa do Senhor, mas temos vivido esses traumas. A Bíblia diz o quê? Que a minha mente é a mente de Cristo. Vamos quebrar isso agora aqui, em nome de Jesus. E Cristo foi o quê? O Criador do universo, irmãos. Se Ele foi o Criador do universo, Ele é bem inteligente, não é? Se Ele é bem inteligente, aleluias, se eu tenho a mente dEle, eu sou inteligente também. Amém, irmãos? Então não guarde isso. Essas palavras malditas. Traumas de divórcios, irmãos. Hoje nós vivemos uma geração de famílias destruídas pelo divórcio. Mas aí eu vou mais, Deus colocou muito mais no meu coração. Como eu, como vários aqui, órfãos de pais vivos. Mãe e pai que moram na mesma casa, mas não estão nem aí para os filhos. Porque estão atrás de tantas coisas, mas não têm a presença do pai. Isso causa traumas, irmãos. E a gente vem para a igreja, a gente está carregando isso. Eu não estou falando aqui de coisa fácil, não. É uma coisa que machuca. Eu mesmo fui eu não fui pai durante 18 anos do meu casamento.
Eu não vi os meus filhos crescerem. Mas aqui na frente a gente vai ver o que a gente pode fazer. Os abusos sexuais, irmãos, hoje está numa escala muito grande. Os abusos sexuais causam traumas terríveis. Nos bloqueiam. Ferida na alma. Ferida na alma. Violência física. Né? Pai que espanca os filhos. De repente você teve uma infância de muita violência física. Isso nos impede, irmãos, quando a gente está muito focado nisso, de viver o novo de Deus. Outras coisas também que nos bloqueiam de viver o nome de Deus são as decepções humanas. Pessoas que já foram tão enganadas, tão feridas por pessoas, aí eu vou colocar um âmbito total, geral, né? Que agora tem problema de se relacionar, porque não confia mais. Está aberta a ferida. Aí, quando eu estava pensando sobre isso, veio a questão do casamento. Como é que você tem se relacionado com o seu cônjuge? E aí eu lembrei de quando eu conheci Gilda, acho que só foi comigo. Quando a gente começou a namorar, eu ficava ansioso para dar 5 horas, 6 horas, para eu poder se encontrar com Gilda lá na pracinha. E quando eu me encontrava com ela, irmãos, não sei se alguém já passou por isso, parece que o mundo não existia, não tinha mais nada em volta, só a presença dela me satisfazia. Alguém já passou por isso aqui? No namoro? Não é maravilhoso, irmãos? Não é? Você está ali, você não vê defeito, irmãos, não é só que está junto. O mundo parece que some, a gente é levado. Não é, Zanimar? Aí eu quero lhe perguntar, como está o seu casamento hoje? Você tem desfrutado disso? E por que muitas das vezes, irmãos, nós agora casados, que podemos namorar na plenitude do casamento que Jesus deixou, começamos a lutar um contra o outro. Começamos a disputar. Vamos ser bem sinceros, irmãos. Por que depois que casamos, muitas das vezes viramos inimigos? Tem que parar para pensar sobre essas coisas. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. E voltando aqui às decepções humanas, eu quero trazer para o nosso contexto. Quantas pessoas deixam de fazer a obra de Deus porque pessoas te decepcionaram? Ou quantas pessoas, por errarem, param? Se a Bíblia diz, no Salmo 133, que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, porque ali Deus decreta a bênção e a vida. Viramos religiosos, viemos só bater ponto, não queremos mais nos envolver. Quantas pessoas saíram da igreja e voltaram para o Egito, irmãos, por conta disso? Eu conheço várias, com talentos do Senhor. A gente vê por quê, a gente vai ver daqui a pouco por que essas coisas perpetuam na nossa vida. E o que fazer para se libertar. Uma outra coisa que eu vejo que é muito séria é a autocomiseração. A pessoa foi tão ferida que agora ela idolatra a sua mazela. Quando eu ouvi isso lá no curso, no preparatório, aquilo me chamou muita atenção. Ah, mas o que o meu pai fez comigo, o que minha mãe fez comigo, o que o irmão fez comigo, isso não tem perdão. Não tem perdão.
se fecha. Eu sou o coitado. Isso é autodestrutivo. Autodestrutivo, irmão. Então, daí se revolta com Deus. Por que Deus? Só deixou isso acontecer comigo. Por quê? Eu não posso liberar o perdão. Eu não posso. Mas quando você não libera o perdão, você está querendo ser melhor do que Deus. Isso é vida, irmãos. Vamos ser bem sinceros. Será que temos vivido verdadeiramente o novo de Deus nas nossas vidas? Quando eu guardo essas mágoas, quando eu guardo as feridas. Tem um louvor do fruto sagrado que é muito interessante, que diz que só Jesus sabe o que eu tenho guardado no porão da minha alma. Tem coisas tão graves que acontecem conosco, que a gente bloqueia, irmãos. A gente não quer mais, a gente quer esquecer. E o que fazer? Vivemos dias maus, irmãos. Vivemos dias maus, onde nós somos feridos em todo o tempo. Mas será que eu tenho que reter isso? Qual é a novidade de vida que Cristo tem para mim? Qual é a proposta de Jesus? A palavra do Senhor diz, João 8,32, conhecereis, 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permaneçam firmes, não se colocando debaixo de jugo opressor novamente. Ali Paulo estava falando aos Gálatas, eles tinham se convertido, mas tinham sido introduzido pessoas ali que queriam que eles começassem a se circuncidar novamente, implantando a lei novamente naquela igreja. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, irmãos. Ele quer nos libertar dos traumas, Ele quer nos libertar da religiosidade. Ele tem vida nova. Amém, irmãos? Uma outra coisa, que eu sofri isso na carne, na pele, a culpa. Quantos de nós têm carregado culpa, irmãos? Ah, mas eu tivesse feito assim, teria sido diferente. Se eu tivesse tomado essa decisão, teria sido diferente. Essa minha omissão, muitas das vezes, né, coisas que fizemos com outras pessoas. A culpa nos escraviza. E aí o que fazer, irmãos? A primeira coisa que eu vejo, irmãos, para começar, que a chave é o perdão. Primeiro, irmãos, eu tenho que receber esse perdão de Deus. Por isso que eu falei, será que nós cremos na palavra? Ah, mas eu não posso perdoar. Mas eu quero te dizer que perdão não é sentimento, perdão é decisão. Deixa eu ler mais um pedacinho do livro que eu li hoje, só para a gente entrar nessa área. Quem não se perdoa depois de Deus já tê-lo perdoado, está querendo ser melhor do que ele. Esquecer o passado de forma sábia é sinal de maturidade. Isso é essencial àqueles que desejam ser um verdadeiro homem ou uma verdadeira mulher. Por outro lado, não é justo exigir que nos perdoem quando vivemos incorrendo no mesmo erro, ou seja, muitas das vezes a gente quer que as pessoas continuem nos perdoando. A gente está fazendo sempre a mesma coisa. Isso é incoerente. Mas assim que nos perdoarem, precisamos esquecer o fato. Esquecer não significa apagá-lo da lembrança, significa nunca mais levantar a
questão. Isso aqui, irmãos, é algo que eu tenho muita dúvida, né? Nos relacionamentos. Ah, eu te perdoei, mas vive desenterrando o defunto, aí fede a casa toda. Se você perdoou ou foi perdoado, não levante mais a questão. Não é questão que nós não vamos nos lembrar mais. Mas quando perdoamos verdadeiramente, aquilo não vai mais nos trazer ferida. Que perdão é esse? Jesus, ele te joga na cara o teu passado? Não. Amém? É errado viver chorando sobre o leite derramado, cheio de remorso, lamentando os erros do passado. Guardar os erros do passado em si já é um erro. Amém, irmãos? E aí aqui agora o que fazer, irmãos? Nós precisamos praticar aquilo que a gente tem aprendido. E eu tenho uma experiência muito tremenda nessa questão de perdão pessoal. Depois nós vamos ler aqui alguns versículos, né, a qual eu fui culpado, e um perdão, né, liberado. Mas antes disso eu queria ler 1 João capítulo 1, versículo 9, que é o receber esse perdão de Deus. Você já recebeu o perdão de Deus? Amém? Você tem vivido debaixo desse perdão de Deus? Porque a culpa é quando eu não recebo o perdão de Deus. Coloca aí, Raquel, 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? É palavra. Se a gente confessa, ele perdoa. Amém? Miqueias, capítulo 7, versículo 18, 19 e 20. Miqueias, capítulo 7, 18 a 20. Olha que palavra tremenda. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão, do remanescente da tua herança, aleluia. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém, irmãos? Mostrarás a Jacó fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais destes os dias antigos. Amém, irmãos? O Senhor, ele lança o nosso pecado na mais profundeza do mar. Ele pisa as nossas iniquidades, irmãos. Olha que tremendo. Você crê nessa misericórdia? Por que você está cheio de culpa? Porque você vive lembrando do seu passado. Lembra? As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Continuando, Isaías capítulo 43, versículo 25. Isso é palavra de Deus, irmãos. Não é a palavra do pastor Samuel, do irmão Eduardo. Não é a palavra de Deus. Por isso que eu falei, você crê na palavra do Senhor? Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro mais. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Isso é para o resto das nossas vidas, nós temos que crer nessa palavra. Isso não é para que a gente viva pecando. Mas quando pecarmos, irmãos, a gente tem que lembrar que a palavra do Senhor diz que a gente tem um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, amém, irmãos? Que está todos os dias nos dando novidade de vida e oportunidade de novo começo. As misericórdias só se renovam a cada manhã, continuando Hebreus capítulo 8, versículo 12. Olha que tremendo isso, irmãos. A gente tem que parar de ficar apegado aos erros. Amém?
como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, 8:12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Se o Senhor não lembra, por que nós vivemos lembrando, irmãos? Por quê? Será que verdadeiramente nós recebemos esse perdão? Nos perdoamos? Isso é para a gente parar para pensar, irmãos. Para viver o novo, temos que abandonar o velho. E essas questões emocionais são muito complexas. Amém? É preciso receber o perdão de Deus. Não estou falando de coisa fácil, irmãos. E aí que eu queria compartilhar essa questão da culpa. Eu fui, por conta da minha adicção, eu prejudiquei muito a minha família, os meus filhos, os meus pais. Meu pai, em especial, ele era cardíaco. Ele veio a ter o primeiro infarto por conta dessa minha adicção, porque eu não tinha responsabilidade, e tinha que entregar um serviço do Cavalo Preto, e eu virei à noite, não fui trabalhar, e naquela tarde ele infartou, porque ele era muito correto com as coisas dele, e tinha marcado de entregar o serviço já por 3 vezes, e eu não trabalhei, ele infartou. Não morreu no primeiro infarto, veio falecer depois de 15 anos. Mas eu trouxe muito problema, irmãos, para minha família. Muitas cobranças, cobradores na porta, meu pai muito honesto. E o que acontece? Quando meu pai faleceu, irmãos, eu carregava tanta culpa, que em 1 ano eu me destruí. E na semana que ele morreu, eu fui para a trilha do céu, irmãos. Eu dormi 3 vezes em cima da sepultura do meu pai. Eu tentei desenterrar o meu pai de tanta culpa que eu carregava. E eu me destruí, irmãos. Em 1 ano eu me destruí. Eu queria morrer. De tanta culpa, tanto remorso. Mas como Deus é um Deus de misericórdia, numa pré-overdose eu tive um encontro com Cristo. Lá em Romanos 10:9 diz, se a gente confessar, aquele que clama por socorro, alcança a misericórdia, né? Alcança a vida. Fala, se com a tua boca você conversar Jesus como Senhor, em seu coração orar, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, aleluias. Isso eu vivi na prática, sem conhecer. Porque eu ali, depois de 1 semana se drogando, à base de cocaína e cachaça, cheguei em casa 10 horas da manhã da segunda-feira, comecei a vomitar sangue, evacuar sangue, saia sangue pelos poros. Gilda falando, você vai morrer, vai para o hospital, você vai morrer, eu vomitando sangue. Quando deu 2 horas da tarde, eu vi que eu ia morrer, irmão. Já estava tudo escuro, eu desfalecendo, minhas forças acabaram. Ali eu clamei ao Senhor. Eu lembrei que Jesus Cristo salvava. Eu lembrei que Jesus Cristo libertava. Eu clamei, Senhor, se tu deixar eu viver, essa semana eu procuro a tua casa. Disparou na hora, irmãos. Na hora. Eu só consegui levantar, irmãos, na quarta-feira. De tão fraco. Mas aquilo que eu tinha colocado, eu fiz. E numa sexta-feira, dia 31 de maio de 2003, eu vim nessa casa. Achando que a morte era a solução para os meus problemas. E aqui, quando o pastor Samuel fez o apelo, eu entreguei a minha vida para Cristo. Sendo que, irmãos, ali começou o processo. Ali começou o processo de libertação. E eu recebi esse perdão, só que, irmãos, a culpa, ela perpetuava. Quando eu lembrava, quando eu comecei a conhecer as Escrituras, eu falei, cara, que lixo de homem que eu fui. Que lixo de filho, que lixo de pai que eu fui. Por isso que muitos não permanecem. Porque lá em João 3, né, tem o 16, o 17, vem falar porque Jesus veio para não condenar, porque o mundo já está condenado, porque não crê na misericórdia, e quando se aproxima as suas obras mais, ela vem à tona. Muitas das vezes as pessoas não conseguem permanecer porque as obras são tão mais, e elas não creem no perdão que se afastam.
E ali começou, e num encontro a sós com Deus, irmãos. Eu lembro até hoje, o segundo que eu fiz, que o primeiro que eu fiz foi logo em seguida que eu me converti, mas eu não tinha ainda muito entendimento, então não fez muito efeito. Mas no segundo eu lembro que o Júlio da Vanusa, quando eu estava saindo, ele falou, Deus vai trabalhar muito no seu coração. No sábado houve uma palestra sobre questão de perdão, e eu lembro que Deus falou muito ao meu coração sobre a questão de perdoar, né? E eu fui muito impactado sobre essa questão. Deus trouxe à tona, né? A questão do meu relacionamento com meu pai. E olha só que interessante, irmãos. Quando a gente exerce o perdão. Eu queria agora que você colocasse outros versículos. Para me finalizar. Se eu sou perdoado, eu devo perdoar. Mateus 6, 14, 15. Isso aqui é muito importante, irmãos. A gente muitas das vezes quer receber o perdão, mas a gente não quer perdoar. Ah, não, mas o que fizeram não tem perdão. Olha o que diz a palavra, porque se perdoarem aos outros as suas ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Lucas 6, 36 a 38. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deles serás dado, boa medida prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Efésios 4, 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém? E aí, terminando de compartilhar, irmãos, tem coisas que não é fácil, não estou falando de coisa fácil. Como isso acontece na prática? Né? Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que haja cura. Nós temos que entender isso. Como eu falei, que eu vim, me converti, eu recebi a minha salvação. Mas tinham coisas que precisavam ter cura. Muitas vezes nós guardamos essa culpa, guardamos a falta de perdão, mas a Bíblia é enfática nisso. Confessem. Orem um pelos outros. Não estou falando para você sair e falar a sua vida com todos, não. Naquele retiro, Deus me trouxe, irmãos, muitas coisas que meu pai tinha trazido feridas para mim. Como? Ele era um homem adúltero. Ele me levava para os bordéis da vida e ali eu via ele traindo a minha mãe. Mas como eu estava no engano também, eu achava aquilo normal. Mas lá no profundo, irmãos, aquilo me feria. Meu pai estava traindo a minha mãe. E uma vez que eles estavam num bordel, eu cheguei com um pacote de cocaína, botei em cima da mesa e falei, pai, me ajuda. Eu não aguento mais. Eu vou morrer. Sabe o que ele falou comigo? Pega uma prostituta dessa, vai, fica com ela, porque isso é falta de vergonha na cara. Irmãos, eu lembro que aquele dia eu saí, um bordel que tem na Avenida da Terpe, eu queria me jogar debaixo de uma carreta. Feridas. Mas eu carregava a culpa daquilo que eu tinha feito com ele também. E aí eu lhe pergunto, irmãos, como agora meu pai está morto? Como? Eu pedi perdão a ele. Mas naquele dia eu lembro que acabou a ministração, fiquei lá, foi lá em Campo do Coelho, no acampamento da Igreja Batista. Eu lembro que ali, irmãos, eu me derramei. Eu vomitei tudo que estava dentro de mim.
Pedi perdão a Deus, primeiramente. Liberei o perdão para o meu pai. Pedi perdão a ele. É coisa de louco, irmão. Não é? Mas a palavra de Deus diz que nós somos loucos. É loucura a palavra. E naquele sábado eu recebi o perdão de Deus. A culpa saiu, eu falei, eu já posso ir embora. Mas Deus tinha mais, irmãos. No domingo pela manhã, palestra do pastor Samuel, Deus tratou e me fez ver o quanto eu tinha ferido a minha esposa e os meus filhos. Aí eu tive a oportunidade, irmãos, de pedir perdão a eles. Um outro fato, a minha mãe, é algo que, aquilo ali me impactou de tal maneira, quando eu fiz o preparatório do Paz para toda a Vida, eu e minha mãe, eu me converti, irmã Ruth, e era um pé de guerra. A minha mãe não cria na minha conversão, e brigava ela e Gilda, era uma coisa horrível. Pra você ter ideia, eu fiquei 3 meses sem ir na casa da minha mãe, ela mora em cima. Ela mora em cima da minha casa, os meus filhos não iam lá. Mas quando eu vi que ele começou a me incomodar, poxa, como eu, um cristão, agora minha mãe. Aí quando eu fiz o preparatório, Alain, a gente pensa que a gente vai fazer para aprender a criar filho, é isso que olha que é importante, essa questão de trauma familiar. Ali eu aprendi a me relacionar com os meus pais, que muitas coisas que os meus pais fizeram, eu estava fazendo com os meus filhos. Eu já saí daqui no sábado à tarde, foi sexta e sábado, decidido, vou lá pedir perdão para minha mãe. Ela morava na casinha dos fundos, desci lá, falei, mãe, vim aqui porque eu quero te pedir perdão e liberar o perdão para a senhora. E eu comecei a falar, né, tudo que eu tinha feito, pensei que ela ia se escabelar, chorar, me abraçar. Irmãos, pensa numa reação fria. Meu filho, você não tem nada que me pedir perdão, não. Está tudo tranquilo. Eu confesso para os irmãos que eu saí frustrado. Né? Porque a gente pensa que não, eu vou pedir perdão, né? Eu vou perdoar. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz em Efésios 6, 12, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. A partir daquela atitude que eu tive de confessar, porque a palavra é fundamental, porque tudo foi feito pela palavra, amém? Quando eu confessei, cadeias se quebraram, correntes se romperam no mundo espiritual, e a minha relação com a minha mãe mudou, irmãos, mudou. Hoje eu peço bênção na minha mãe, quando eu saio ela fica preocupada, mudou, irmãos, porque foi quebrado. Decisão, irmãos. Precisamos decidir perdoar. Precisamos decidir viver esse perdão de Deus. Não é fácil. Romanos 12, 1 e 2 diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Deus vivo, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional a Deus. E não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quem quer experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Mas para isso existe sacrifício. Eu não estou falando de coisa fácil, mas nós temos que lutar contra esses traumas, para assim viver um novo de Deus em nossas vidas. É crer na palavra que está escrita. Deus já nos perdoou, vamos perdoar, para viver a plenitude. Eu lhe pergunto se tem tido paz, se tem tido alegria, alegria que excede todo entendimento. Jesus falou, a paz que eu vos dou, não como o mundo a dá. Viver liberdade de vida, sem condenação. Amém, irmãos? Vamos estar ouvindo um louvor agora, e eu peço que o Espírito Santo venha nos lembrar essa palavra todos os dias das nossas vidas. E quando vir, irmãos, as acusações do cão,
você se lembrar que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é agradável, isso vem ocupar o nosso entendimento e a nossa mente. Amém?